Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Quase toda família tem aqueles parentes que ninguém gosta muito de lembrar ou de mencionar o nome. E na vida espiritual também temos isso. É por isso que hoje nós vamos falar deles, os demônios. Um demônio é um ser espiritual de natureza angélica condenado eternamente. Não tem corpo, não há em seu ser nenhum tipo de matéria sutil, nem nada semelhante à matéria, pois se trata de uma existência de caráter inteiramente espiritual. E como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais. E eu comecei o vídeo com essa brincadeira de que eles são os parentes distantes da família, que ninguém gosta de falar, porque, gostando ou não, se os demônios são demônios hoje, né, se eles são anjos caídos hoje, é porque foram anjos um dia. Então, um dia, o céu foi uma grande família unida, e infelizmente aconteceu o relato da queda dos anjos, né? Lúcifer se rebelou contra Deus, o que acabou dividindo os anjos e depois dividiu a humanidade com o pecado original. No vídeo passado, nós falamos sobre a hierarquia dos anjos. Será que essa hierarquia continua até mesmo para os demônios? Certamente que sim. Basta que você reflita um pouco. O demônio que tentou Jesus no deserto não pode ser o mesmo demônio que fica dando ideia errada na sua cabeça. O mal pode ser o mesmo, mas o agente desse mal pode ser diferente. Então, para ir contra o Filho de Deus, vai um demônio mais forte. Mas para ir contra uma pessoa qualquer, vai um demônio qualquer. Outra curiosidade é que tipo de pecado os demônios podem cometer. Espíritus, em latim, significa sopro. Uma vez que não tem corpo, os demônios não sentem a menor inclinação para nenhum pecado que se cometa com o corpo. Portanto, a gula e a luxúria são impraticáveis para eles. Podem até tentar os homens a pecar nesses campos, porém só compreendem esses pecados de modo meramente intelectual, uma vez que não possuem sentidos corporais. Os pecados dos demônios, portanto, são exclusivamente espirituais. Os demônios gozam dos prazeres, pois suas potências espirituais, inteligência e vontade, estão intactas. A ação de sua natureza ficou intacta, apesar do afastamento de Deus. O que não podem fazer é amar nada com amor sobrenatural. A capacidade de amar foi aniquilada na psicologia do demônio. Ele conhece o amor, porém não ama. O prazer que sente ao ter êxito em fazer o mal é exatamente o mesmo que sente uma pessoa na Terra ao vencer seu inimigo. Trata-se de um prazer cheio de ódio, sem sossego. Existe um debate a respeito dos nomes dos demônios, que é muito interessante, mas eu pessoalmente achei muito chato. Por quê? Porque tem muitos detalhes, muitas nuances pequenas a respeito das traduções do aramaico, hebraico, grego, latim e etc. Então a abordagem que eu vou usar é a seguinte. Sempre trabalhamos com a hipótese de que, na Antiguidade Tardia, dentro da tradução feita da Bíblia para o latim, no final do século IV e início do século V, por São Jerônimo, a pedido do bispo Damaso, os teólogos e religiosos envolvidos neste debate, Satanás, Diabo e Lúcifer, tivessem simplificado as origens e significados destes três elementos e os fundido em um só ser. Ou seja, não se tem certeza absoluta se Satã, Satanás, Lúcifer, Diabo e outros nomes são todos sinônimos de um único ser, um único demônio, ou se realmente são demônios diferentes espalhados pelo inferno. Porém, eu vou seguir a abordagem que diz que só existe um maioral, que seria Satanás. E mais, você que tem vida espiritual fraca ou que não tem nenhuma vida espiritual, eu recomendo que não mexa com esses assuntos. Por quê? Porque assuntos que envolvem demônios e trevas podem ser aquela brechinha que Satanás quer para começar a influenciar a sua vida, entendeu? Então continue distante disso, se você já está distante, porque entrar num território perigoso desse, desconhecido, com muitos mistérios, pode ser muito perigoso para quem não tem base sólida, entendeu? Para quem tem uma alma muito dispersa ainda. Eu fiz isso, me arrependi, não estou com uma vida espiritual boa,
Claro, não foi só por causa que eu estudei sobre demônios, foi por outros motivos, mas se eu pudesse aconselhar isso para alguém, eu estou dizendo, né? Estou dizendo agora. Satanás é como um cachorro amarrado, né? Um cachorro louco amarrado. Se você deixar ele quieto, ele não te atinge. Mas se você brincar com ele, aí ele morde. Será que os demônios podem se arrepender? Tem uma passagem no livro de Jó comentando sobre o monstro Leviatã que pode ajudar a responder essa pergunta. O texto sagrado diz assim: seu dorso são fileiras de escudos, soldados com selo de pedra, tão unidos uns aos outros que nem o sopro por ali passa. Quando diz que nem o ar, sopro, passa entre elas, podemos recordar que ar, em latim, spiritus, pode se interpretar como o fato de que, em Satanás, o Espírito Santo, com suas inspirações, não pode penetrar. Está hermeticamente fechado. Forma um bloco, não se separam, nada entra nele. É o caráter irrevogável de sua opção, e não uma falha na infinita misericórdia de Deus, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. São João Damasceno diz: não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Sobre a hierarquia dos demônios. De cada uma das 9 hierarquias caíram anjos que se transformaram em demônios. Digamos que há demônios que são virtudes, potestades, serafins, etc. Mesmo sendo demônios, conservam intacto seu poder e inteligência. Por tudo o que dissemos, está claro que existe uma hierarquia demoníaca. Os exorcistas comprovam que entre eles há os que têm poder superior sobre os outros. Em que consiste esse poder? Impossível saber, pois não se conhece como um demônio pode obrigar outro a fazer algo, dado que não existe corpo para empurrar ou forçar. É algo que escapa à nossa compreensão. O demônio faz o mal quando quer, nada o obriga a fazê-lo. É um ser livre, suas ações ficam a cargo de sua vontade. O Suma Demoníaca também explica que há demônios que são mais loucos para perseguir almas, enquanto há outros que já estão numa espécie de depressão, abatidos e não têm tanta vontade para perseguir almas quanto os outros. Porém, independente de se for um afoito, um louco, ou se for um depressivo, todos os demônios querem perseguir almas e trazê-las para o inferno. Agora que você entende melhor sobre demônios, vamos para a representação na arte. A questão do mal é uma coisa que gera muita curiosidade no ser humano. Não é à toa que nós temos exemplos de representações em séries, filmes, jogos, animes e muito mais. Às vezes humanoide, às vezes monstruoso, a imagem de Satanás mudou muito conforme o passar dos séculos. Mas alguns estereótipos ainda permanecem no imaginário popular. Atualmente, quando se pensa em anjo, geralmente as pessoas vêm com aquela imagem de uma figura bonita, com asas e auréola em cima da cabeça. E quando pensam em demônios, imaginam uma figura de cor preta ou vermelha, com chifres, tridente, cauda e coisa do tipo. Vamos por partes. Primeiro, é correto representar Satanás com algumas partes humanas e outras partes animais? O padre José Antônio Forteia vai dizer que sim. De qualquer modo, é um sinal muito adequado, porque combina 2 elementos: a racionalidade, representada pela forma humana, única forma visual que conhecemos de ser racional, e a bestialidade, simbolizada pelos cornos, rabos e garras. Também é curioso observar que os anjos são representados vestidos, enquanto os demônios não, como sinal de seu caráter bestial. Basicamente ele está dizendo aqui que quem se veste é gente, quem não se veste é bicho. As cores também tiveram um papel crucial para o desenvolvimento. Não encontramos diabretes, demônios ou diabos retratados com o púrpuro real, por exemplo. Suas cores são, em grande maioria, vermelho, preto, cores pálidas relativas a doenças e morte, em suma, a perdição. O trabalho de Pedro Augusto Gomes e várias outras pessoas afirma que possíveis inspirações para a iconografia do diabo possam ter vindo de influências dos ídolos de deidades e culturas pagãs antigas, como, por exemplo, o rosto raivoso poderia ter vindo do mito antigo chamado Bes, ou Bisu.
As cores vermelhas, além de morte, poderiam significar as cores de Set, que era um deus egípcio, que no começo da mitologia egípcia era representado como um significado de deus bom, mas depois de um tempo, após assassinar outros deuses, foi interpretado como um deus mau. Aliás, todo deus de outra mitologia que fosse um assassino poderia ser associado a Satanás. Por quê? Porque a Bíblia afirma que Satanás é homicida desde o princípio. Já o tridente pode ter vindo do deus grego dos mares, Poseidon, como também pode ter vindo do deus antigo babilônio Haddad, que era representado geralmente com 3 raios por ser um deus do clima. E outro elemento são os pés de bode, que geralmente são associados ao deus grego Pan. Agora vamos para uma polêmica. É correto utilizar figuras de outras religiões para representar o mal nas artes? Em outras palavras, tudo que não é da minha religião é do demônio? Isso não seria intolerância religiosa? Bem, para o homem moderno das democracias, a liberdade de escolha, o direito de pensar diferente, com crenças e religiões diferentes, já é uma coisa que está mais ou menos enraizada nas democracias modernas. Porém, historicamente, quando pessoas de religiões diferentes se encontravam, geralmente neutralidade não era o sentimento mais forte que existia. O sentimento mais forte que existia era combate, disputa, competição. Então o que acontecia? Quando você via, se coloque no lugar de uma pessoa que tem uma religião em um século da Idade Antiga, por exemplo. Você tem uma fé e você encontra alguém que tem uma fé diferente. Essa pessoa que tem uma fé diferente, ela não fica quieta. Ela fica perseguindo a sua fé e perseguindo aqueles que creem na mesma coisa que você. Como é que você vai lidar com essa situação em paz? Você não fica em paz. Ou você vai para o combate físico, ou você vai para o combate intelectual. O combate físico você luta até a morte. O combate intelectual não. O combate intelectual pode ser feito por meio de livros, por meio de cultura, por meio das artes, e aí que a gente chega. Por quê? Porque seria um anacronismo acusar os cristãos antigos de intolerantes. Por quê? Porque eles apenas faziam pinturas de figuras ameaçadoras, para eles. Por exemplo, alguns deuses greco-romanos. Por que os cristãos pintavam demônios com figuras que lembravam os deuses gregos romanos? Porque o Império Romano estava ameaçando os cristãos, pelo menos do século I ao III, ao IV. Por que os cristãos representaram os demônios com figuras de deuses babilônios? Porque os babilônios, os mesopotâmicos, perseguiam os judeus, que depois viraram cristãos, mais ou menos, por causa desse choque de culturas. Então, não acuse os cristãos antigos de intolerância. Por quê? Porque o conceito de tolerância religiosa é recente. Então você chamar um cristão antigo de intolerante é a mesma coisa se você chamar Platão de comunista e Aristóteles de empirista. Porque esses conceitos não estavam naquela mesma época, entendeu? Quando você tenta aplicar a alguém conceitos de uma época muito lá na frente, que não existiam na época desse alguém que você está acusando, você está cometendo um erro histórico chamado anacronismo. Esse é um dos erros históricos mais frequentes que acontece hoje em dia. Porque as pessoas querem que todas as pessoas na história da humanidade pensem igual aos seres iluminados do século XXI. E não é assim que acontece. Cada época tem sua mentalidade, cada época tem seus imaginários populares, e nós temos que respeitar o curso da humanidade na história. Então eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer nessa parte. E se não entendeu, por favor, eu faço questão de pedir para você perguntar nos comentários, perguntar para mim, eu quero responder as perguntas, entendeu? Porque quanto mais perguntas, mais esclarecido fica, mais explicações, mais explicado fica. Então é isso, acho que o que tinha para falar sobre demônios era isso. Mais uma vez eu reitero o que eu falei lá na frente, lá no começo, na metade do vídeo, Não estude sobre demônios e trevas. Se a sua vida espiritual for fraca ou zero, porque aí você vai se lascar todinho igual a mim, e aí não vai ser uma experiência de estudos bacana. E também vale lembrar que a Igreja Católica nunca chegou numa pintura e disse: essa é oficial, essa é a mais importante, essa é a mais verdadeira. Por quê? Porque a arte é um critério dos artistas. Os artistas que escolhem se eles vão fazer uma coisa que tem a ver com a teologia, com a Bíblia, ou se eles vão criar uma coisa do zero, da mente deles.
Então, quando você for criticar alguém, critique os artistas em primeiro lugar, não as religiões, entendeu? No mais, é isso. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E também, se não for pedir demais, eu espero que você reze por mim, porque sabe como é. Lidar com esses assuntos é uma coisa tenebrosa. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Aí, caso você esteja se perguntando por que eu comecei o vídeo rezando uma Ave Maria e uma oração a São Miguel Arcanjo, é porque para falar de demônios, nós temos que falar de quem eles mais odeiam, né? Os irmãos bons da família, os anjos, e aquela que tirou o título de Estrela da Manhã de Lúcifer, Nossa Senhora, a cheia de graça. Leiriel tá perguntando, padre, tem como prender demônio em uma garrafa? Rapaz, se fosse tão fácil assim, o inferno já teria se acabado, né? Bastava comprar um bocado de garrafa PET, botar um demônio dentro de cada uma e trancar.